Então, pra começar, eu resolvi que eu ia fazer uma espécie de castelo aqui em cima. Eu queria fazer uma espécie de reino, sabe? Fazer uma curva que marcasse o território dessa área e botar algumas torres. Isso tem um significado, na verdade. Quando, no meu primeiro mundo do Minecraft, eu lembro que a minha primeira casa foi um castelo. Eu ergui algumas paredes de cobblestone e fiz de modo bem, talvez não muito criativo, um quadrado apenas, mas um quadrado de pedra com algumas muralhas. E eu queria tentar fazer algo assim. No entanto, agora está um pouco escuro. Eu, inclusive, tenho que achar aqui o caminho de volta. Mas sim, eu vou ter que me desafiar um pouco mais para fazer isso, porque, para ser sincero, eu nunca fui um construtor no Minecraft. Sempre foi uma coisa que eu nunca tive muito interesse e, particularmente, nunca me achei bom o suficiente. Mas quem sabe, né? No episódio anterior eu também achei essa pequena quantidade de diamantes, mas quer dizer, pequena entre aspas, né? Em um lugar só foi bastante 6 diamantes. Bem, de todo jeito, eu acho que seria uma boa fazer uma picareta de diamante, porque isso vai permitir a gente avançar bastante no jogo. E eu queria ver se tinha jukebox já. No entanto, vai ser um pouco difícil pegar madeira agora pra fazer isso. Bem, vamos ser um pouco mais aventurosos. Eu ouço um esqueleto aí em cima. Honestamente, eu tenho um pouco de medo dos esqueletos dessa versão. Eles disparam um tanto mais frequentemente. E o barulho às vezes me pega de surpresa. Os barulhos aqui eram bem diferentes. E eu vou ver se eu consigo achar algum obsidian. Seria ótimo achar obsidian a essa altura. Que estranho, aqui tava ligeiramente mais escuro. Eu provavelmente toquei nessa redstone e pelo brilho que ela deu, eu devo ter me esquecido de botar uma tocha. Mas de todo jeito, eu também tenho alguns ferros e talvez eu consiga pegar um pouco de lava. Bem, eu tô bem animado com os 2 primeiros episódios da série, porque ela tá conseguindo seguir mais ou menos o que eu tinha a intenção. E muitas vezes eu faço coisas e elas não seguem exatamente do modo que eu quero. Mas essa série em si, eu sinto que eu tô gostando muito dela. E assim como naquele famoso sonho que eu comentei anteriormente, eu consigo falar sobre diversos assuntos que se abrigam na minha mente. Eu sou um cara meio obsessivo, então algumas vezes eu tenho muitos assuntos que ficam presos na minha mente. Mas é interessante como alguns pensamentos vão se acumulando na nossa mente. E algumas vezes eu tenho pensamentos que não são bons, que eu queria acabar, mas infelizmente eu ainda sou muito falho. Por exemplo, eu sempre tive a consciência de não querer ter muito ódio no coração, mas algumas vezes, quando eu vejo algumas coisas ou penso em alguns assuntos, é inevitável que eu sinta esse ódio. Por exemplo, quando eu vejo alguma notícia de um crime, por exemplo. Bem, já tem um zumbi aqui. Ah, inteligente, ele não vai até a lava. Bem,
Você vai agora. Uma estratégia um pouco cruel, eu suponho. Mas o ódio é um sentimento bem peculiar, porque eu acho que nós como humanos temos muito um sentimento primitivo de vontade de ver violência. Por mais que talvez não seja física, pode ser que você seja uma pessoa calma, não se meta muito em conflitos e tudo mais. Mas, mesmo assim, muitas vezes a gente tem esse sentimento primitivo de querer ver algum tipo de violência. É por isso que, sei lá, brigas de rua, por exemplo, muitas vezes as pessoas querem ver como está a situação. Mas eu acho que assim como a raiva, no sentido mais físico, é complicado, essa vontade que nós temos também, essa vontade de querer ver esses conflitos que a gente tem também é algo ruim. Eu acho que todos nós temos isso, essa vontade de violência um pouco dentro de nós. Algumas pessoas têm mais, algumas pessoas têm menos, algumas pessoas escondem, algumas pessoas não. Mas todos temos esse sentimento de ódio, essa raiva, essa ira. Eu acredito que quando nós nos tomamos por esse sentimento de ódio, é como se a gente buscasse refúgio em algumas desculpas. Por exemplo, eu me lembro que às vezes eu me divertia vendo alguns vídeos de, sei lá, algum ladrão que tentou invadir em algum lugar, sabe? E acabou não se dando nem um pouco bem. Mas de vez em quando o meu sentimento não estava voltado a, sabe, as coisas boas que aconteceram por essa pessoa ter sido impedida, mas sim a esse sentimento primitivo de violência, de querer ver alguém que, pra mim, merecia, né, ter se acarretado naquela situação. E eu acho que pessoas boas, em geral, elas tendem muitas vezes a criar essas formas de desculpas como ele mereceu ou não importa porque ele fez tal coisa, e criar esses cenários de vingança na sua mente e usar eles para desculpar o seu sentimento primitivo de violência. Eu pelo menos sou muito assim. Tem dias em que eu fico tremendamente raivoso com algo e, esse sentimento é muito grande na minha mente. Tá? Eu vou parar um pouquinho só para dar um pequeno timer aqui. Bem, de todo jeito, é isso, uma coisa que de vez em quando me incomoda. Bem, eu como cristão deveria me dispersar o máximo possível desse tipo de pensamento. Mas ainda é uma coisa que eu tenho dificuldade. Muitas vezes eu cometo esse pecado. Mas eu acho que eu tô melhorando. O fato de eu ter esse entendimento já hoje já mostra um certo avanço. Mas é uma ideia interessante de se pensar, né? O quanto é a nossa vontade de ver justiça acontecendo ou o quanto é o nosso sentimento primitivo de ver violência se realizando. Muitas vezes a gente, para ser capaz de dormir com nós mesmos, a gente justifica essas ações, mas às vezes nós não estamos sendo tão bons assim. Enfim, é uma coisa que me veio à cabeça há alguns dias e eu achei essa série perfeita para falar sobre isso. Como esse pecado
da ira, às vezes está em lugares que a gente não consegue enxergar direito. Olha só o barulhinho da caverna. Interessante. Eu não sei vocês, mas eu sempre achei que o barulho de caverna do Minecraft, somado com essa versão antiga, beta, dava um certo sentimento de medo. Eu não sei, talvez sejam aquelas antigas lendas do Herobrine, por exemplo. Ou talvez seja só algum tipo de besteira da minha mente. Mas Minecraft em si, ele tem um sentimento um pouco assustador, pelo menos nessas versões. Talvez seja voltado àquilo que eu comentei anteriormente, do medo e da solidão. Talvez seja relacionado a esse aspecto da solidão, mas eu sinto que tem algo a mais que deixa o Minecraft meio unsettling. Eu não me lembro bem o termo em português agora. Bem, vamos ver. Fazer um pouco mais de tochas. E eu tagarelei bastante, mas eu prometi pra mim mesmo que quando eu tivesse com algum assunto na cabeça, e como eu disse, eu sou um cara meio obsessivo, eu tentasse falar sobre ele, sobre o assunto em si, propriamente dito. Olha, eu ouço água. Talvez há uma caverna aqui por perto. Opa, redstone. A redstone surpreendentemente toma bem mais tempo para quebrar nessa versão. Será que a picareta de diamante deixa consideravelmente mais rápido? Nem tanto. Um tanto estranho. Ó, lá vem a música. Eu pessoalmente gosto muito da música do Minecraft. É um sentimento de... Ela tem uma certa graça nela, uma certa... uma certa solidão, mas ao mesmo tempo ela é elegante. Ela combina muito com Minecraft. Mais ainda nessas versões. E olha o que eu achei, aqui uma caverna. Bem, eu só queria minerar pacificamente, mas parece que aqui estou eu, levado a essa caverna novamente. E eu tenho um certo carinho pelas músicas do Minecraft também, porque elas me fizeram ter a primeira vontade que ouvir músicas clássicas, que é algo que eu ainda gosto bastante. E honestamente eu não sei se eu ouviria essas músicas se não fosse pelo Minecraft. Eu digo, foi uma espécie de grande motivador. Eu adorava as músicas do Minecraft, eu descobri que elas eram parecidas com músicas clássicas, e eu comecei a gostar de ambas. Eu acho que a música consegue acalmar e dar uma sensação boa, além de ser relaxante e perfeito para a atmosfera do jogo. Opa, olhando pra ver se não tem nenhum creeper aqui. Mas e sobre aquilo que eu falei, eu espero que eu tenha sido claro nesse assunto do ódio e de como às vezes ele domina a gente sem que a gente perceba. E eu pelo menos acho que, como cristão, eu tento a sentir a obrigação de superar esse instinto primitivo. Vai contra o meu código moral, sabe? Mas às vezes é difícil. Sabe? Às vezes é difícil você não odiar algo ou alguma pessoa.
Bem, já consegui uma boa quantidade de itens. Eu acho que com isso eu já vou ser capaz de fazer mais partes do castelo. E agora me veio algo na cabeça. Será que há aqui Julos e Pedra nessa versão? Porque eu poderia fazer várias texturas diferentes que pedra para fazer as bases do meu castelo. Isso, eu não sei qual que é o nome disso na arte, de você usar várias cores parecidas para dar um certo efeito, mas é algo que eu aprendi há uns aninhos atrás e é fantástico, é muito bom mesmo. Bem, vamos subir lá e tentar fazer mais alguma coisa.